Boa noite, pessoal. Espera mais um pouquinho. Pra ver se entra mais alguém. Uniformizado de farol, finalmente. Boa noite, Cris. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, Simara. Boa noite, Roberto. Ô, Márcio. Obrigado pelo suporte à tarde também, o tutorial. Primeira live. Boa noite, Rita. Cris, Wilson. Juraci, boa noite. Esperar mais um pouquinho para ir enchendo. Vou aproveitar agora, né, enquanto não começa o assunto. Primeiro para agradecer, né, ao Roberto, a casa, pela confiança, né, para poder ver se eu consigo auxiliar com alguma coisa. Dei uma estudada sobre essa crise, né, qual seria a melhor forma da gente se comportar, o que aprender com isso, né? Levando em consideração tudo que a gente lê aí e aprende nas escolas, nos cursos relativos ao espiritismo. Boa noite, pessoal. Espera mais uns 2 minutinhos e começa, tá? Mas em primeiro lugar eu queria... Obrigado, Priscila. Saudade também de trabalhar, de dar um passe, né? Se vira, né? Agora tô dando passe no meu cachorro pra não ficar parado. Infelizmente tem alguns momentos que não fazer nada é o melhor que a gente pode fazer, né? Se afastar. Seis e 2, mais um minutinho aqui eu começo, tá? Bom, pessoal, acho que deu uma estabilizada, já entrou bastante gente. Vou começar a falar. O assunto de hoje é o momento atual, né? Que é o momento de crise, né? Por que a gente fica perdido? Não sabe o que faz, né? Porque é uma situação um pouco confusa, porque normalmente a gente fala, existe algum problema, a gente vai atuar sobre esse problema e hoje, às vezes, atuar é não fazer nada. E existe um outro problema, que é uma conversa que a gente andou evitando há muito tempo, né? A gente conversa com muita gente, mas, como eu já disse em algumas palestras, com nós mesmos essa conversa é um pouco mais difícil, né? A gente sempre procura uma desculpa, a gente acaba buscando um vício para fugir desse assunto, né? Buscando alguma alternativa. Então eu queria falar primeiro sobre o que nós somos, né? Por que está tão difícil ficar sozinho? Por que quando eu estou no mundo eu tenho dores, quando eu estou sozinho eu tenho dores também? O que acontece, né? Por que isso acontece? Então primeiro a gente tem que se definir, tem que começar a se entender. Hoje em dia o que nós somos é muito o que as pessoas olham, o que o nosso ego diz que somos. Eu sou o Daniel, tenho 35 anos, trabalho com TI, etc. Essa descrição, mas o que eu sou? A gente precisa ser um pouco mais profundo. Esses dias eu estava vendo uma conversa de um filósofo com um economista, né? Eu vi muito rapidamente. E ele falou, eles estavam falando sobre desejos, daí o economista falou, mas nós sempre tivemos desejos, o homem sempre trabalhou para conseguir conquistar esses, né, essa satisfação. Eu falei, mas desde quando, né? A pergunta do filósofo, não, mas você está falando do quê? Da era jurássica? Daí você vê que a profundidade ela tá muito distante ali, né? Ele está falando do que nós somos intimamente. Não está falando do que a gente mostra para a sociedade, né? E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Sócrates e Platão falaram, né? Estabeleceram que o homem era o resultado do ser
ou espírito imortal, e do não ser, ou matéria, que unidos facultavam o processo de evolução. Então, a gente vê aí que apesar de a gente falar de espiritismo, a gente não é antimatéria, muito pelo contrário. Porque, como eles falaram, o ser com o não ser facultam o processo de evolução. Ou seja, essa experiência que nós temos aqui, com esse corpo extremamente complexo, com todas essas coisas, essa natureza maravilhosa, essas coisas, essas tecnologias que a gente cria para o nosso conforto, todas essas experiências, elas são necessárias para o nosso progresso. E muitas vezes, sinceramente, eu já me questionei, porque eu tenho um projeto de vida que ele vai seguindo o que eu quero. Eu quero continuar trabalhando, ganhando dinheiro, mas eu quero cada vez mais reduzir esse tempo que eu preciso trabalhar, ou seja, e conseguir liberar mais tempo, por exemplo, para trabalhar no farol, para trabalhar numa instituição, alguma coisa do tipo. Esse é um projeto que eu tenho. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que eu não posso largar esse lado do trabalho, porque é um desafio, ele é difícil, eu lido com pessoas diferentes. Lá no centro, vocês todos estão lá esperando receber um passe, vocês acreditam em Deus, e a gente tem uma conversa muito mais fácil. No trabalho eu tenho conversas muito difíceis e eu acho que isso me ajuda muito a evoluir, porque uma das coisas que a gente tem que fazer crescer dentro de nós é a tolerância. Isso é um assunto também que eu quero falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, levando em consideração que somos ser e não ser, né? E esse momento a gente tem sofrido muito. E por que nós sofremos, né? O Espiritismo fala muito sobre a dor, né? Tem alguns capítulos que falam especificamente sobre dor, sobre sofrimento, né? E vamos diferenciar um pouquinho as coisas, né? Sofrimento, primeiro, como é que a gente pensa sobre o sofrimento? E sobre por que a mesma pessoa, duas pessoas passando pela mesma situação, uma dói tanto, outra dói tão pouco, né? A gente pode classificar isso, pensar isso em duas formas. Existe uma questão no sofrimento que é objetiva e existe uma outra que é subjetiva. Tá? Como sabemos, cada um somos pessoas únicas, com experiências únicas e interpretamos as coisas de formas únicas. Então, vamos dizer que hoje eu queria fazer exercício lá no sol e choveu. Né? Eu vou ficar bravo, acabou com meus planos. Mas ao mesmo tempo tem um agricultor lá na esquina que tá seco o tempo e não tá chovendo, que maravilha que choveu. Então, esse tipo de interpretação, você vê que varia muito de uma pessoa para outra. Então, eu tenho um desafio no trabalho. As pessoas bem-sucedidas, o que elas veem? Que oportunidade boa. Me deram um trabalho extremamente complexo. Se eu entregar isso, eu vou ser diferenciado. Outras pessoas, vai ser difícil, já começa, né? E começa a sofrer. Então você pode simplesmente atuar ou você pode ficar sofrendo, né? Então você pode ver que essas situações sempre acontecem. E o que seria a crise, né? A crise, a definição inclusive do dicionário, né? É que seria um acúmulo de um sintoma que ele fica acontecendo, e ele chega em um estopim que você não aguenta mais e você tem que fazer alguma coisa. É um processo de transformação. Então, o que a gente sabe da crise? Então, pela definição, o sintoma não apareceu agora. O sintoma não é o corona. O sintoma já existia há muito tempo. O Espiritismo diz muito bem isso pra gente. A gente passa por várias transições e várias fases de aprendizado e elas duram. E tem uma hora, o que acontece? Eu tenho minhas crises, nós temos crises de relacionamento, a gente tem algumas crises ao longo da vida e elas seguem um pouquinho mais o nosso tempo, certo? Porque sou eu, é individual. Mas existem também esse ser coletivo que é o planeta. Ele vai passar por uma fase de regeneração. A mesma coisa do ano letivo que acaba. Você vai ter uma nota de corte, você não conseguiu passar. Então a gente tem que pensar, a gente tem que parar de se vitimizar da questão que é o seguinte. Eu não passei de ano. É maldade ele me fazer a quarta série de novo? Ou na verdade, Daniel, acho que você precisa de um pouquinho mais, assistir um pouquinho mais essa aula para você conseguir acompanhar a turma. É uma caridade, não é uma maldade, tá? E então, se por um acaso pessoas que nós gostamos estiverem indo para outros planetas depois de uma passagem dessa, né? A gente não tem que ficar revoltado com Deus,
na verdade, é como um pai, né? O pai quase nunca é a pessoa às vezes mais legal que a criança conhece, principalmente na adolescência. Às vezes é um tio bagunceiro, é uma pessoa, um amigo que faz as mesmas, né, sacanagens que ele e tal, mas o pai, pode ter certeza, é aquele amor que você leva para o resto da vida. O seu amigo, enquanto vocês tiverem aqueles interesses em comum, ele é legal. Depois que acabou, acabou. Você vê que amigos às vezes ficam. E o pai, até o final da sua vida, você vai lembrar dele e depois dela também, como a gente sabe, né? Então, falando de crise, né? Como é que a gente chegou nessa crise, né? Como é que a gente começou a não olhar para esses problemas que acompanharam a gente por séculos, encarnações, etc, né? Então, vamos falar agora da atualidade. Como é que foi o século XIX? Muita guerra, né? Então a gente começou o século XIX, logo no princípio, 1914, teve aquela hecatombe franco-prussiana e a gente acabou na Primeira Guerra Mundial até 1918, guerra pesada, não tinha bomba nuclear, então era uma coisa mais física, muitas mortes. 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial, continuamos guerreando. Depois disso, Guerra Fria, que na verdade era um disfarce, né? Estamos desarmados, escondendo algumas armas lá, mas na verdade tinha muita tecnologia por trás sendo desenvolvida. Esse foi o grande interesse, na verdade. Inclusive nessa época a gente vê que teve muito crescimento tecnológico. Logo depois o homem foi para a Lua e etc, né? Então foi uma fase em que investiram nessas coisas e ficou esse clima tenso. E depois tivemos a Guerra dos 6 Dias, que foi entre os árabes e judeus, e criou o Deus Petróleo. E aí a gente começa a ver aquela movimentação de que primeiro eram países ali, cada um com seu país, mas depois começou a ficar mais evidente que na verdade não são países, são interesses, são pessoas com muito dinheiro, mercado do petróleo, mercado farmacêutico, né? Começaram a tomar conta, né? Então, os homens começaram a ficar com medo, né? É uma fase de extremo medo. A gente tá com medo. Se você tem um filho adolescente, ele pode ir para a guerra, ele pode ter que dar a vida pelo seu país. E a gente passou provavelmente muitos de nós tiveram passagem de reencarnações, estivemos em guerras com muita certeza. Então, ao longo desse tempo, o que a gente carrega aí na nossa memória, né, como espíritos, é muito medo, né? É uma situação de se proteger, de querer manter o que é seu, porque as pessoas chegam na sua casa e tomam tudo. Então a gente começou a ficar muito apegado, e isso é natural, tá? Isso é natural do processo que a gente passou, né? E a gente teve no final, inclusive, o apartheid, né? Que foi o processo de separação, né? Na África do Sul, negros para um lado, brancos para o outro, que absurdo, né? Num país, isso falando em tamanho nacional, né? E nesse processo, o que aconteceu? Temos muito medo, certo? Eu tenho medo e eu não quero exprimir isso. E quando começa a me incomodar, o que eu vou fazer? Vou beber uma cerveja, fumar um cigarro, vou usar uma droga, vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou enfrentar esse problema, né? Porque dói, né? Como a gente falou, o sofrimento, o processo do sofrimento que faz a gente crescer. Todos os processos que fazem a gente fazer uma transição, mesmo no trabalho, quando você se desafia um pouquinho, dá uma sofridinha, mas faz parte do crescimento, porque você está desconfortável. O que é o sofrimento? É o seu ego não sabendo exatamente o que fazer na situação. Só que nessa que ele tem que se desdobrar para conseguir criar novos caminhos e você cresce, você aprende. Então, o sofrimento ele é nosso amigo na evolução, na verdade, né? É tudo uma questão de ponto de vista, tá? Então começou a criar-se a indiferença, né, pelos valores éticos. Dinheiro justificava tudo, as empresas tinham planos extremamente claros, natureza pode devastar, pode deixar a gente pobre, o importante era dinheiro, 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 o capitalismo muito selvagem nessa época, né? A gente acabou ficando desumano. E criou-se uma psicosfera pesada na sociedade, em todo o planeta, de muito temor, muito asfixiante, né? E isso vai aumentando, distúrbio de comportamento e etc, né? Então, o que urge nesse momento, né? O que urge nesse momento é mudar. A gente não pode ficar mais desse jeito, né? A gente precisa de uma reação meio que cultural, religiosa, psicológica, porque o que a gente vê, uma coisa muito simples que a gente vê muito no... Meu irmão até falou, ele é médico, né? Ó, eu tô colocando no olho, não pode, né? Mas tô em casa. E
ele falou que uma coisa que é cultural, que complica muito nessa doença, que provavelmente vai mudar drasticamente, as pessoas no começo do Covid entravam tossindo em cima dele, no consultório, em cima da mesa, né? E isso é cultural. Você vê os japoneses eles já saem, já tem naturalmente, eles saem com a máscara, né? Então, existe uma mudança cultural de preocupação com o próximo, né, que a gente vai adquirir com essa crise. É porque a gente parou e vai segurar mais um pouco. Então, não foi aquela coisa de uma semana. E eu até sou a favor, inclusive, da gente ir liberando aos poucos. Porque aqui, né, senão... Aqui no Brasil a gente tem muito culturalmente, né, a gente tem muito essa questão da festa, então vai ser um ressaca do coronavírus, né, se a gente abre de uma vez. Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco parcial, pra gente entender, pô, cuidado, né? E mantém, né? A questão, acho que é maior a gente vibra, eu tenho vibrado todos os dias, às vezes eu não me atraso para as lives, mas eu assisto depois, eu faço vibração todos os dias, eu não sei como é que vocês estão fazendo, e, e eu pretendo manter esse hábito, todos os dias, aí uma meia hora de vibração, tá? Então, manter esse hábito, manter uma leitura saudável. A questão é que, quando a gente está numa crise, a gente precisa mudar, mas não é para a hora que passar a gente aliviar. Se a mudança é positiva, mantém. Vamos manter esses hábitos. Vamos aproveitar esse tempo para criar bons hábitos, né? Então, o que é esse momento? É um momento para a gente voltar a se identificar conosco mesmo. Conosco mesmo. E vamos desconstruir isso, né? Como é que a gente entende esse conosco mesmo, né? Como é que eu não estou me identificando comigo, né? Então, esse homem atribulado, até Joana de Anjos dizia, tem uma passagem dela, que esse homem atribulado de nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Vocês têm alguma dúvida de que eles depositam essa confiança na gente? Então a gente pode voltar um pouquinho na história ali, né? Eu não coloquei alguns fatos depois daqueles que depois da última guerra mundial, né? Tiveram mais 2, 3 ali que eu citei. Fora isso, Estados Unidos em 2003 invadiu o Iraque. O Iraque jogou aviões ali nos Estados Unidos, né, das 2 torres. Há um tempo atrás tinha lá o norte-coreano ali, né, brincando com bombas ali, jogando para cima e para baixo, e o presidente dos Estados Unidos peitando ele, provocando. E temos uma gripe, né? Acho que não dá para reclamar, né? Eu acho que, lógico, tem seu... E é engraçado, né? Porque coloca a gente de joelhos. Isso que o Espiritismo mostra muito também. Todas essas camadas, essas possibilidades de evolução, o quanto a gente tem para crescer ainda. O que é muito legal, porque tem muito para aprender. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto desses momentos em que eu olho para alguma coisa. Nossa, eu nem imaginava que era assim e aprendo alguma coisa diferente. Eu acho isso muito legal. Mas essa gripe faz a mesma coisa com a gente. Né? A gente aí cheio de tecnologia, conforto, achando que a gente é o dono da verdade, a gente desafia a religião, porque você não tem prova. Aí de repente um vírusinho coloca o nosso mundo de cabeça para baixo, né? Então isso mostra pra gente como a gente tem que crescer ainda, né? Então, qual que é a missão do momento? O que fala Joana de Anjos, que a gente vai direto no ponto. O que a gente veio fazer aqui? Buscar os valores que dormem soterrados no íntimo é a razão de sua existência corporal no momento. A gente só tem que entender e agir de acordo com o que realmente faz bem pra gente. A gente tem que se encontrar com a vida, enfrentar ela e triunfar, mantendo os nossos valores íntimos, né? Eu queria citar algumas coisas que às vezes a gente vai falar de vibração, etc. O pessoal fala, isso é muito super, né? Não sei, não vejo, não sinto, né? Então a gente pode falar de alguns fatos. Por exemplo, a raiva e o estresse, elas envelhecem e atacam o sistema imunológico. Isso eu já falei para vocês algumas vezes. Não só imunológico, né, como de crescimento. Por quê? Eu tô com raiva, estressado, já falei para vocês acho algumas vezes, né? As minhas glândulas estão todas aqui no centro do meu corpo, né? E eu tenho que jogar sangue para as minhas mãos, meus braços. Então o que você faz? Você espreme toda essa região, joga o sangue para fora, ou seja, todo o seu sistema hormonal, a produção de hemoglobina, de todos os seus hormônios, essa reciclagem que o nosso corpo vive fazendo, tem sempre célula morrendo e nascendo, ela para, tá? Ela para porque a prioridade é defender a minha vida. E, como a gente sabe, né, a gente faz isso sentado, a gente não está precisando correr de nada. A gente faz isso só com o poder da nossa mente. A gente está sentado,
coração acelerado, essa falta de sincronia mostra que tem alguma coisa errada, certo? Outra coisa, um dos maiores causadores do que a gente fala tanto hoje, que é tão comum, que é o Alzheimer, ele é causado, sabe por quê? Principalmente, o que se entendeu até o momento, é por pré-ocupação. Vou falar o pré, porque é pré-ocupação, né? Antes de se ocupar, a gente se preocupa, né? Então, o que se comprovou, né? Nosso corpo, ele produz aí diversas substâncias para combater os oxidantes, os tais antioxidantes. Quando você vai falar do cérebro, o cérebro ele consome 1/4 de todas as calorias do nosso corpo. Tá? Então ele trabalha muito, o neurônio trabalha muito mais que qualquer outra célula do corpo. Então o que acontece com esses oxidantes, né? Então o neurônio em volta dele, que descobriram que existe a glia, e a glia trata dessas toxinas que são liberadas. Porque o neurônio você nasce e morre, ele está igual, né? O que viam, o que achavam. Mas o que repararam com muito tempo é que essa glia ela começa a diminuir. Por quê? Por excesso nas pessoas que têm Alzheimer. Por quê? Por excesso do uso do cérebro. Então fala, então eu vou parar de estudar, né? Não vou pensar em mais nada. Não, não é isso. É exatamente o contrário. Né? O que acontece com a gente hoje em dia? Vamos pensar que você tem um problema. Você tem um problema e você tem duas abordagens. Ou você pode pensar para resolver esse problema, né? Se concentrar. Ou você pode simplesmente atacar o problema, né? Ou você pode ficar só pensando nele. O que acontece? Quando eu estou atuando, né? Quando eu estou me ocupando, o problema ele vai diminuindo. E outra coisa, eu estou concentrado, eu não consigo pensar em outros problemas, eu estou resolvendo um problema agora. Você está focado na atividade. Então, duas questões. A sua ansiedade diminui porque você vê aquele problema diminuindo. Agora, quando você está se preocupando, ele vai aumentando, e de repente você pensa em outro, porque você não está focado, você não está fazendo nada. E isso é um dos grandes motivos porque a gente tem Alzheimer hoje em dia tão cedo, inclusive, né? E o medo, a ansiedade, já comprovaram, leva a gente ao suicídio. Pontos positivos, a fé reduz a dor, isso é comprovado. Tem aquele gate portal, né? Ele abre e fecha. Quando você está com medo, ansioso, é uma reação de luta, né? Ele fica muito aberto. Então, qualquer sensação de dor, por quê? É por questão de reflexo mesmo, né? Você sente muita dor quando você está ansioso, quando você está estressado, quando você está, né, em combate. Quando você está calmo, você está fazendo uma prece, você não sente. Falam que é por isso que Dulce ela conseguia subir toda a favela e ela tinha metade do pulmão comprometido, mas ela fazia isso aí com uma questão muito mais espiritual, de caridade, então ela estava numa frequência muito melhor e provavelmente sentia muito menos dor que eu, todo saudável, se eu tivesse estressado ali carregando alguma coisa. Então, e outra coisa, outro ponto, que tem Joe Dispenza, é um cara que faz pesquisa sobre meditação, né? E ele percebeu que pensamentos positivos, você mentalizar situações agradáveis e se colocar naquela situação, isso reduz muito o seu nível de cortisol, não muito, de 16%, né? Porque muito não é bom, tá? Cortisol é bom, o excesso que é ruim, é sempre a falta de equilíbrio. E sobe bastante o nível de hemoglobina, fala em 50%, pensando, tá? Então, por que eu dei esses exemplos? Quando eu falei de estresse tem relativo com raiva, com ódio, etc, né? Quando eu falei de excesso de preocupação, o que vem com isso? Vem ansiedade, irritação, né? E quando eu falei de fé que reduz a dor, o que vem isso? O que vem com fé? Serenidade, uma vontade positiva. Ou seja, a gente vê que só pensando com sentimentos bons, o nosso corpo ele está saudável, ele está bem. Com sentimentos ruins, o nosso corpo está doente. O espírito está doente, reflete no corpo, o corpo somático. É a somatização, a causa, o corpo causal, a mental. Então, o que nós somos, o nosso corpo nos diz, é só prestar atenção. Tá? É só prestar atenção. Você está com algum problema, você discutiu, brigou, está com raiva, começa a prestar atenção ali na sua região gástrica, se não está doendo um pouquinho. Tá? Então a gente tem que começar a ser um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção em nós. Então por isso que fala que a gente só tem que se entender conosco mesmo. A gente tem que agir de acordo com o que faz bem para nós. Então, segundo o nosso corpo responde, se eu tivesse fé,
Se eu tivesse pensamentos positivos o dia inteiro, eu estaria bem. Meu sistema imunológico vai estar lá em cima. Se eu estiver ocupado, vamos dizer, eu estou produzindo, não vou ter Alzheimer, né? Estou trabalhando. E se eu tiver se eu tiver fé, né? Então vou estar com serenidade, vou estar em paz. Ou seja, o nosso corpo já está dizendo, é só prestar atenção, né? Só para comprovar o que seria identificar com a gente. Se identificar com a gente é se identificar com o que faz bem pra gente, certo? Não o que a gente acha que faz bem pra gente, né? E falando sobre as causas das crises, as principais, o que fez a gente nesse meio desse processo, a gente começar a andar completo, se somos espíritos por essência, por que a gente começou a andar no caminho completamente errado, né? E no Livro dos Espíritos, a pergunta 913, pergunta que dentre os vícios, quais é o pior, né? Qual que a gente pode considerar o pior? E os espíritos falam claramente que esse vício é o egoísmo, né? O egoísmo é, em essência, o que acaba acarretando em todos os outros problemas que a gente pode encontrar por aí. E como é que a gente faz para diminuir o egoísmo? Porque uma coisa que eles falam é o seguinte: como é que surgiu o egoísmo, né? No meio do livro tem um debate sobre isso. Na hora que você juntou o homem com a matéria, e ele começou a confundir o ser com o ter. E aí surgiu o egoísmo. E aí, quando a gente fala da sociedade, tem uma pergunta que é interessante, que fala: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo, como a causa pode destruir o efeito. Ou seja, como é que a civilização consumista, que cria um monte de... aquele marketing que a gente faz de criar necessidades que não existem, etc. Como é que essa civilização pode destruir o egoísmo, né? E o que os espíritos dizem é mais ou menos o que a definição da crise é, que tem um momento que esse mal ele vai doer tanto que a gente vai ter que fazer alguma coisa, tá? Então, o que isso diz? Ó, a gente tem um mal que ele vai crescendo e a gente só anda na direção dele, e a única coisa que freia a gente é a crise. Então, será que a crise é ruim? Ou será que é a gente que não está escutando, né? Será que é a gente que não está prestando atenção no recado que está sendo dado? A crise, se a gente for pensar num certo ponto, não é uma benção, porque senão a gente continuaria indo na direção do precipício. E aí a gente começa a pensar, né? Por que a gente já leu isso no Livro dos Espíritos, é de 1800, não lembro exatamente, 50 e poucos, não lembro exatamente a data, e a gente continua sendo egoísta. E a gente... Por que isso, né? Existem algumas questões que vêm acompanhando a gente ao longo do tempo, que primeiro seria o sistema de recompensas, né? Aquela satisfação rápida, né? Isso foi o que a matéria trouxe pra gente. Questão de sexo, drogas, umas conversas bobas que a gente tem para evitar os problemas, né? Piadinha, ficar brincando. Então, esse tipo de coisa dá uma satisfação, cria dopamina, e isso é uma satisfação imediata. Enquanto o trabalho do espírito ele é de disciplina, ele é de longo prazo. Lógico que você fica com um prazer muito, mas não tem aqueles ápices, mas é um prazer constante. Então a gente fica trocando, porque a gente não tem paciência para seguir nesse trabalho, porque a gente tem preguiça, e a gente vai nesses ápices aí, vai para cima, vai para baixo, né? Uma hora a gente vai ter que enfrentar esses problemas, não tem jeito. O inconsciente preponderante também é outro ponto extremamente importante, né? 95% dos nossos pensamentos ele vem do inconsciente. 90 e poucos por cento do tempo a gente está no automático, né? E aí, quando a gente vai falar de inconsciente, é uma coisa que é um pouco problemática pra gente, se a gente pensar no seguinte, né? Estamos aqui nesse momento e a gente sabe que o espírito só evolui, certo? Segundo o que a gente estudou, né? Como espírito, a gente nunca... Eu acredito que realmente a gente nunca evoluiu. Mas agora ele fez esse absurdo, falar, mas ele nunca tinha sido testado nisso antes, né? Como eu começar a falar do político, a gente tem muita maneira de julgar, né? Eu nunca estive com uma possibilidade de roubar 1 milhão assim com uma facilidade muito grande em um lugar onde todo mundo faz isso e é normal. Então eu não sei. Para mim, a minha opinião é que, como somos um ser coletivo, estamos mais ou menos na mesma faixa, 80, 90% das pessoas, se estivesse no lugar deles, estaria fazendo a mesma coisa. O que a gente tem que fazer é tentar escolher alguns que estão fora desses 80, 90. É difícil, né? Porque agora já tem uma coletividade lá.
mas é o que a gente merece, é o que tem pro momento, né? Então vamos torcer para que melhore. Então, inconsciente preponderante, por que é isso, né? Porque a gente tá sempre buscando fazer coisas relativamente fáceis, princípio, preguiça. Outro ponto, a gente é sempre muito reativo, né? É muito fácil a gente perceber isso, é engraçado, né? Você começa a participar de reunião com muita gente, tem algumas pessoas que realmente estão ali absorvendo a informação e, tipo, adicionando para ela e construindo, mas tem gente que realmente está só devolvendo, né? Muito no automático. E o que fala, né, que Joana de Anjos falam que não foi Joana de Anjos, foi outra pessoa que então a gente está vivendo nesse, acho que foi Buda, né? Nesse caso a gente estaria vivendo como um macaco, a hora que a gente está só respondendo pro inconsciente, por quê? Porque chega uma hora que você só come, dorme, né, reproduz e trabalha no automático com uma coisa que você não gosta, você não evolui, você só fica naquela rotina igual, né? A rotina é um dos grandes problemas nossos, então o inconsciente ele toma conta. A gente não está presente, a gente come, a gente engole e volta para o trabalho. Né? E a gente vai ter uma conversa, a gente não está prestando atenção no que a pessoa está fazendo, a gente está fazendo uma coisa em paralelo, ou está só, já sei o que ele vai falar, né? Não está absorvendo aquilo, não está sentindo, não está criando uma empatia. Né? Então a gente tem uma vida no automático, né? E isso faz com que eu tenha o egoísmo já, eu vivo no automático. O que é automático? É o que eu já sou. Se eu continuar pensando no passado, o passado vai ser o futuro, certo? Eu tenho que começar a pensar diferente. Isso cria desconforto? Cria. Dá um certo sofrimento? Dá, mas esse é o movimento para ser feliz. Se quiser ficar confortável, parado, mas uma hora o desconforto vai vir na forma de crise, porque o homem não foi feito para ficar no mesmo lugar. É como o sangue que corre nas suas veias. Se ele parar, você vai ter um AVC. Como energia, quando a gente está dando um passe, acúmulos energéticos em lugares inadequados, isso que vai criar um câncer, isso que vai cair no seu corpo. A gente não foi feito para ficar parado. A gente tem que ter uma... Eu acho que assim, a gente não precisa se martirizar, mas a gente tem que ter um pouquinho de sofrimento. Fazer uma coisa diferente, aprender alguma coisa diferente, né? O tempo todo. E não deixar o inconsciente tomar conta. Se acalmar. A frequência vibratória tem muito a ver com isso, tá? Aqueles sentimentos que falamos antes, uma pessoa serena, extremamente, ela já está atingindo, já está muito mais consciente da situação. Quando você está estressado, etc., você está com aquela frequência mais alta, beta, reativo. Você não quer deixar as coisas entrar, você está só rebatendo, tá? Então, tem um gráfico até que fala, né? Frequência alfa e beta, né? Você absorvendo o conteúdo conforme a frequência alfa está dominando. E você só simplesmente reagindo ao conteúdo conforme a frequência beta vai aumentando, né? Então você não absorve o conhecimento, você bosteja o que você mal sabe. Desculpa a palavra, mas é porque a gente está falando, né, numa casa espírita, mas é a melhor palavra, acho. Então, o sofrimento é o nosso companheiro de jornada, né? Então ele vai acontecer sempre que a gente entrar numa situação que o ego não sabe como reagir e ele precisa passar por isso. Tá? E agora o Livro dos Espíritos nos diz qual o meio para a destruição do egoísmo. Aí é complicado, né? Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais profundamente. Sou egoísta. O que é ser egoísta? É querer tudo para si. Então vamos fazer o oposto, né? A forma mais simples da gente lidar com pensamentos assim desse tipo. Vou ser caridoso, vou ser fraterno. São vias opostas e é o melhor jeito. Você está muito apegado, não serve. Você sabe, inclusive, né, olhando para os seus valores, que aquilo não faz muito sentido, tenta desapegar. Esse é um exercício, né? Então, o espiritismo bem compreendido, como eles falam, né, quando a gente estiver identificado com os costumes e as crenças, a gente vai transformar os hábitos, vai transformar os costumes e as relações sociais. Vão ser mais fraternos, vamos ter hábitos melhores, hábitos edificantes, não ficar o dia inteiro no celular, às vezes consumindo essa mídia, né? E outro ponto até que a gente tem que colocar, o que mantém a gente muito parado no lugar, tá? A questão falando de mídia, que é muito importante, eu já comentei com você em alguns casos, mas é comprovado, a gente treina um cachorro, assim, é o condicionamento. O condicionamento mental tá muito grande, tá? Você liga a TV hoje, é o dia inteiro repetindo notícias, e agora eles estão pegando lá aquele detalhezinho da pessoa chorando para você ficar
repetindo sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu acho que tudo bem se informar, assistir, mas a gente precisa estar bem para vibrar. E como você chegar para ajudar uma pessoa que está deprimida, você chega lá deprimido também, você vai ajudar como, né? A gente tem que estar com uma energia boa, se informar na medida em que for mentalmente saudável para você, tá? Se você começa a ficar muito desesperado, é melhor não assistir. É melhor você se privar disso se você não estiver mentalmente pronto para acompanhar. Tá? Então, o condicionamento é a questão que eu comentei com você do treinamento do cachorro, né? Tinha um cachorro que era treinado, ele tocava um apito, né, o dono, e o cachorro não fazia nada. Aí ele começou a tocar um apito e dar comida, tocar um apito e dar comida. De repente, se tocava o apito, o cachorro estava ali já babando. Né? Então, foi um reflexo condicionado. Então, quando você está habituado a participar de muitas conversas, por exemplo, pessoas agressivas, você começa a se condicionar para essa agressividade também. Quando você começa a ver muita polaridade, que você vê na internet, se você ficar acompanhando, você vê, deixa você meio louco, né? As pessoas discutindo, aquela polaridade vai te condicionar a ser, né, ter essa polaridade também. E isso é um tema que eu até organizei a ideia, porque eu estava tentando conversar sobre a pandemia, né, no ambiente do trabalho. É um pouco complicado, né? As pessoas às vezes também têm umas visões assim. Eu não posso usar o espiritismo para falar que a gente está sempre evoluindo, etc. Eu quero mostrar aqui um raciocínio que eu fiz esses dias, porque eu estou fazendo uma pós-graduação e a gente estava fazendo. Eu estava estudando um pouco de planejamento estratégico. Quando você planeja uma empresa, a parte estratégica, ela tem nortes, né? Para você ter alguns pontos cruciais que seriam valores que não deixam você fugir, né, da sua linha de raciocínio. Por exemplo, eu tenho esse objetivo, tá, mas eu tenho que respeitar esse valor, porque senão eu estou indo para o outro lado. Por exemplo, eu quero ter o melhor custo. Aí eu começo a fazer muito incremento no meu produto, tá, o produto vai ficar mais legal, a gente se empolga, tá, pô, mas agora tá, não é mais o mais barato, né? Então, esse tipo de norte, sabe, que você tem que ter para você não perder o seu rumo. Aí eu fiz isso, só que para mim, na verdade para nós, né, é um espírito, planejamento estratégico do espírito. E a gente não vai... Então, como é que a gente começa, né, o planejamento estratégico? Deixa eu filmar aqui. Tá pegando? Tá pegando. Podia ter usado um... Deixa eu só acertar meu monitor aqui. Vai ficar bom. Acho que agora tá no foco. Deixa eu colocar. Tá no foco. Tá no foco. Tá? Então, como é que a gente começa o planejamento estratégico? Né? Eu falo de missão, visão também, mas eu coloquei só a missão aqui e coloquei os valores. Qual que é a missão? O que a gente leu lá que ficou muito direto e muito próximo lá foi buscar os valores que lhe dormem soterrados no íntimo. Ou seja, a minha missão é buscar esses valores e fazer com que eles predominem sobre as minhas decisões, sobre a minha conduta, certo? Quais são esses valores, né? A gente lê alguns, aqui tem alguns exemplos e tem mais, mas alguns principais aqui: amor, caridade, tolerância, humildade, disciplina, compaixão e serenidade. Ou seja, quando eu tomar uma decisão que não tem a ver com algum desses valores, eu tenho que, não é por aí. Né? Isso seria uma reforma íntima. Então, eu indo para o próximo slide aqui, existe uma análise que a gente chama de SWOT, ou FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas são coisas internas minhas, tá? Oportunidades e ameaças são coisas externas que eu acabo cedendo. Então, falando das minhas forças, eu tenho uma certa consciência, porque tenho estudado espiritismo, e acredito que todos vocês que estão aqui, só de estarem olhando para a doutrina, tem alguma coisa aí, né? Eu tenho saúde, graças a Deus, estou muito bem. Acho que grande parte, espero que estejam todos muito bem também. Eu tenho uma facilidade para criar empatia. Está espelhado? Ah, tá ao contrário. Tá, eu vou falar aqui das forças. Vocês já viram como é que é o quadro, eu vou continuar falando, tá? E eu vou falando para vocês. E eu tenho uma certa disciplina. Eu tenho estudado bastante, tenho uma certa disciplina. Então, eu considero algumas coisas que eu tenho. Agora, as fraquezas, né? Egoísmo, orgulho, sou orgulhoso, sou vaidoso. Às vezes eu discuto por isso, eu quero estar certo, eu já fiz isso algumas vezes.
Eu fico me culpando às vezes por algumas coisas, mas eu tenho deixado isso passar, isso eu tenho superado. Raiva, sinto, trânsito em vários lugares. Tenho medo de várias situações, ansiedades, vou fazer uma palestra, fica um pouco, né? Agora isso eu tava mais nervoso hoje, falar pra vocês, porque eu nunca falei com uma câmera há tanto tempo, mas é legal, é diferente. Experiência boa. E, viu, a gente tem que enfrentar, né? Tristeza, às vezes eu já tive meus momentos e eu entendi, porque eu tava prestando atenção, mas eu tenho, às vezes, né? A gente fica um pouco pra baixo, às vezes, faz parte, tem que aceitar. Intolerância. Nossa, já fui muito intolerância, graças a Deus. Já tive muita intolerância, graças a Deus eu reduzi um pouco, mas ainda existe. Mas eu já fui bastante intolerante. Eu achava que, o certo é o certo e os espíritos mostram muito pra gente sobre isso, né? Que normalmente o obsessor, aquele cara que a gente... é ele que mais precisa. E ele tá lá ensinando alguma coisa pra gente. Então, oportunidades, são coisas externas, né? Que eu vou olhar pra fora. O que eu tenho de oportunidade? Eu tenho o Farol de Ismael, graças a Deus, aí fazendo aniversário, né? O Farol de Ismael é uma oportunidade maravilhosa para todos nós que estamos procurando um lugar para trabalhar. Você tem um direcionamento, como eu falei, se você quer fazer alguma coisa, que nem aquela missão de vida, você não sabe, putz, o que eu faço, né? E o Farol de Ismael, ele te direciona, ele te dá o local, né? Tem horário, tudo organizado, te dá aulas, te dá cursos, te prepara para aquele trabalho. Então, pô, é uma oportunidade maravilhosa. O Instituto Brandes, que minha família tem, eu posso ir lá, eu dou aula de informática lá, então eu posso me engajar, é fácil engajar. E aí tem família, tem amigos, trabalho. Todo lugar que você encontra pessoas é uma oportunidade para você fazer caridade, para você fazer prevalecer aqueles valores de amor, né, serenidade, etc. Por quê? Porque isso é uma coisa que você tem que fazer crescer em você e distribuir com todo mundo que está em volta. Tá? Ameaças. Eu coloquei o trabalho como uma oportunidade, né, para crescimento, mas ao mesmo tempo é uma ameaça. Por quê? Qual que é a finalidade do meu trabalho? É só juntar dinheiro? É comprar só um carro novo? Ou ter alguma coisa, né, de crescimento relacionado a isso? Então, às vezes, nessa análise pode estar de um lado e do outro. Mídia, excesso de mídia ruim, é uma coisa externa que a gente tem que evitar, a gente tem que cortar, né? Dinheiro, excesso, né, não saber usar, como eu falei, pode ser positivo, pode ser negativo. Sexo, drogas, esses vícios que tem no mundo. São ameaças externas que tem, que essa nossa falta de distinção do ser e do ter permite que isso entre tanto na nossa vida. Então, feita essa análise, por que eu quis chegar nisso? Porque a gente estava tendo uma discussão e chegou num ponto que eu estava falando sobre a questão da ficar em casa ou não ficar em casa, as ameaças, tá? Daí eu falei para ele, cara, mas a gente tem alguns dados que provavelmente tem pessoas se suicidando, etc. Mas o que são fatos? O que são fatos, né? Existe um grupo de risco. A nossa saúde pública é muito ruim, não aguenta nem a demanda normal normalmente, né? Aqui em São José, graças a Deus, está um pouco melhor, mas grande parte do país não aguenta nem a demanda comum. Então existe um risco de vida, certo? Qual que é o primeiro lugar na hora da decisão, né? E às vezes a gente coloca isso num ambiente complexo, né, toda essa estrutura, um monte de ideias, um monte de teorias e etc. E a gente começa... E parece que a gente toma muito fácil aquela decisão, deveria abrir tudo. É muito fácil, né? Principalmente quando não tem alguém na sua casa no grupo de risco, né? Então, eu falei para ele, vamos pensar o seguinte. Você tem uma filha novinha, né? Vamos dizer que essa doença fosse para crianças da idade dela, né? E o seu valor, a gente sabe que a gente tem nos nossos valores, dentro do nosso espírito, o amor. Então, o que você daria todo o seu dinheiro, não daria? Provavelmente você daria também um braço, daria também uma perna. Você não estava nem aí com nada. Não tinha nada no mundo. Não tem nada no mundo que você vai trocar por isso, pela vida dela. Você não vai deixar ela correr um risco. Você vai deixar sua filha ficar paradinha ali no cantinho, na beirada do prédio ali. Você vai pular e vai tirar ela, instinto. Porque isso está dentro de você. Então, voltando agora para esse ambiente complexo, a gente coloca lá, tem fronteira, tem a sua casa, seu muro, tudo separando, né? O que te leva a tomar a decisão de que abrir é melhor, né? É provavelmente porque essa dor não está perto de você. Então, se a gente for olhar na nossa... Isso vem do quê? Do que a gente está falando até agora, né? Que é o egoísmo.
Então você está tomando uma decisão em cima da sua fraqueza, não em cima do seu valor. Você está indo completamente na contramão. Né? Então é uma situação muito simples. E outra que a gente pode pensar, hoje em dia a gente começa a discutir, aí começa a briga, etc, por política, por tudo, né? A gente só briga hoje em dia. Tudo, é muita polaridade, a gente não está sabendo lidar com a polaridade, isso é um problema muito grande. Então a gente começa uma iniciativa extremamente boa, né? Por exemplo, vou virar vegano, vou me alimentar, eu não quero comer mais animais, eu não mataria animais. Só que junto com isso, o que eu carrego, né? Essa minha primeira decisão, ela tem a ver com amor, com caridade, né? Com fraternidade, principalmente fraternidade, né? Viver, entender o animal também como tão importante quanto eu. Mas ao mesmo tempo, eu entro em grupos e eu começo a criticar as pessoas que comem e etc. Fico com raiva delas, etc. Ou seja, então vem de novo, junto com esse meu ato bom de mudança, eu estou levando ali a minha intolerância. Ela vai crescendo junto. Eu estou fortalecendo a minha fraqueza com uma coisa que deveria ser boa. A gente vê muito isso em casos de livros aí, de romances espíritas. Isso é extremamente normal. O pessoal trata com tanta caridade esses bandidões que no final, assim, quase todos os livros do André Luiz, você vai ver que no final das contas vai ter um cara ali que estava lá obsidiando e ele de repente está cuidando da pessoa. Quase todos os casos. É uma inversão, assim. Porque é exatamente esse trabalho, né? Sou egoísta, caridade, ao contrário. Então o cara ele tá com muito ódio, de repente ele tá amando. É engraçado como não é bem esse oposto, mas é engraçado como esses sentimentos, você pensar na situação oposta, realmente funciona, né? Então, fazendo esse tipo de raciocínio, eu queria fazer um exercício com vocês, tá? Porque o que a gente entendeu? A gente entendeu que temos que prestar atenção em nós mesmos. Então vamos tentar, tem esse livro aqui, ó, esse livro aqui é bem legal. Cordatos, tá? Tá de cabeça para baixo de novo, né? Tá ao contrário. Mas da Margaret Atwood, depois eu ponho lá no link. É um livro sobre psicologia e espiritismo. Bem legal, bem interessante. Eu já li umas 2 vezes e ainda tem coisas que você lê de novo, você aprende de novo. Mas tem um exercício bem legal, tá? Exercício da morte, ninguém vai morrer, tá? Não, vamos sim, né? Um dia a gente, graças a Deus. Mas vamos fazer um exercício agora. Eu vou pedir primeiro para vocês se acalmarem. Vai ser um exercício para a gente tentar ver o que vai sobrar depois que a gente se desfazer de todos. Dá pra gente fazer algumas vezes em casa, mas você vai se desfazendo do seu corpo, das suas coisas, etc. E vamos ver o que sobra, né? Já que é a essência, o que sobra, vamos tentar fazer esse exercício. Eu vou pedir para vocês, primeiramente, sentarem confortavelmente onde vocês estiverem, em algum lugar onde vocês possam apoiar as mãos com conforto. Por exemplo, eu estou aqui nessa cadeira, e apoiar, ficar bem confortável, tá? E começar a relaxar o corpo de vocês, tá? Então eu vou guiando vocês, porque tem uma coisa que é muito importante, que é primeiro a gente vai focar a nossa atenção em algumas partes do nosso corpo. A nossa boca tem muita sensibilidade, nossa orelha também, as nossas mãos, então a gente vai prestar atenção nessas partes do corpo, tá? Vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre as pernas, fecharem os olhos, fazer uma respiração profunda pelo nariz e soltar pela boca. Eu vou pedir para que vocês sintam cada detalhezinho dessa textura que a sua mão está tocando. No detalhe mesmo, a pontinha dos dedos. E você percebe que tem uma energia que fica circulando na sua mão. Vou pedir para que vocês relaxem os ombros, o pescoço. Relaxem os músculos da face, em especial a testa. E agora vocês vão começar a imaginar que vocês acabaram de morrer. Tudo que você conhecia como sendo sua identidade, se não tudo, mas pelo menos a maior parte, sumiu, não existe mais.
Você não tem mais papéis. Você não é pai, você não é mãe, não é filho, não é irmão, não é amigo. Deixou tudo isso para trás. Você não tem mais profissão. Não é engenheiro, não é advogado. Você não tem mais títulos ou diplomas. Não está mais na condição de gênero, embora pareça homem ou mulher. Não tem mais bem material nenhum. Não está mais na terceira dimensão, portanto, casa, imóveis, dinheiro, objetos físicos, joias, carro, nada mais te pertence. Não tem mais o seu corpo. Ele se desfaz com o tempo e não te pertence mais. Agora vem algumas perguntas interessantes. O que sobrou de você? Tem alguma outra coisa aí dentro? Você ficou vazio após tirar tudo isso? Perdeu tudo que tinha? Você consegue se identificar com a sua consciência? Sente-se incomodado com o que vê? Está incomodado com o fato de estar apenas com você? É agradável? Vamos meditar um pouco sobre isso. Devagar eu vou pedindo para que vocês vão retornando. Sentindo os dedos, as mãos, vão se movimentando, abrindo os olhos. Então, esse é um exercício para a gente começar a tentar se aprofundar, né? Alguns dos exercícios, mas começar a tentar usar a meditação, tá? O livro O Homem Integral de Joana de Angelis, ela coloca a meditação, ela tem que ser bem rápida, sabe? A gente fez agora uma coisa rapidinha assim, que quando você termina, você fica com vontade de quero mais. Isso te estimula, é como qualquer hábito, né? Que você vai pra academia, vai fazer um treino de 5 horas, você nunca mais quer voltar. Então, gradual, 5 minutinhos, 3 minutinhos, aquela hora que você termina, fala, nossa, queria mais. Esse é o melhor formato pra gente fazer. Eu queria ler para vocês aqui uma frase do Pai João, que é muito legal para terminar, porque o que a gente tem feito, né? A gente tem vivido muito pelas experiências passadas e vivido no automático, né? E a gente tem que começar a prestar atenção mais no que a gente está gerando agora, porque o potencial ele é muito grande, né? O potencial de mudança, o potencial... Eu percebi isso e eu tenho eu tenho vontade de começar a passar isso para frente. Teve uma época que tecnicamente eu achava que eu tinha um certo limite, aí depois que eu fiz engenharia consegui fazer algumas coisas difíceis, enfrentei situações técnicas mais difíceis e eu consegui passar por elas. Eu achava que eu tinha aquele limite, eu percebi que não. Isso me ajudou muito a começar a aceitar assim, dá alguma coisa muito difícil, pô, legal, porque foi legal o processo, foi uma mudança muito grande e a gente tem que começar a aceitar esse tipo de coisa, aceitar esse tipo de desafio e tentar mudar, sofrer um pouquinho todo dia, buscar uma coisa diferente, uma dificuldade, né? A dificuldade que a gente cresce e isso, como mostra ali, né? O nosso corpo mostra o tempo todo, a gente não foi feito para ficar estagnado, ficar parado, tudo enrijece, a gente foi feito para evoluir, para crescer, esse é o nosso caminho. E parar, a gente fala muito, mas vamos começar a fazer, botar uns hábitos no dia, sempre tentar levar alguma coisinha, mudar mesmo, né?
Vamos ver se depois dessa crise, né, vai passar, como todas. Vamos ver o quanto a gente consegue deixar de mudança. O quanto a gente consegue ser mais fraterno, mas não só durante a crise, mas depois da crise, levar isso para a vida. Acho que é a coisa mais importante. A gente lê um monte de livro, tem um monte de livro aqui, e às vezes eu fico lendo e eu fico até amargurado. Eu falei, cara, quanta coisa legal que eu li e não pratiquei. E a gente tem que ter essa proposta de absorver mais devagar. Parece que a gente quer encher a cabeça de informação e não pratica. Então vamos absorver mais devagar, com paciência e botar tudo isso em prática, aprofundar esse conhecimento. Porque existe uma coisa, todos os espíritos dizem, você aprende muito do lado de lá, mas a sabedoria é de quem faz. É como dizia Platão, né? Existe a parte dos conhecimentos, a caverna dos conhecimentos. Seu guru não está lá. Seu guru é o sábio, é o que vive, que passou pela situação. Então, o que tem o sentimento já também me transcendeu, né? Então eu vou falar essa frase porque esse é a voz da experiência, né? Pai João, simplicidade, extremamente humilde. Tive a oportunidade aí no Farol de estar com ele incorporado, é carinhoso, é acolhedor e fala coisas muito profundas, né? Ele falou o seguinte, né? Ele mesmo fez a seguinte pergunta, né? Os fios sabem a diferença entre o que está no coração e sai dele? O que está no coração é a experiência sagrada do tempo da alma, é o que sentimos. O que sai do coração e vira comportamento é outra coisa, é o que fazemos. Sobre o que sentimos, nem sempre temos controle, mas sobre o que fazemos, nós responde por tudo. O sentimento é a identidade da alma. A atitude é a atitude, é o juiz das nossas escolhas. Ou seja, o que ele fala aqui? Né? Fala tudo, na verdade, né? Então, o que a gente aprendeu, o que a gente absorveu, maravilha, é para isso que serve o passado, lições aprendidas. Mas qual vai ser a nossa atitude a partir de agora? O que vai sair do nosso coração a partir de agora? A partir dessa crise, a partir do momento em que o que é a crise, como eu falei para vocês, ela mostrou pra gente que não dá mais para viver assim. Então o que vai sair a partir de agora? Vai continuar saindo a mesma coisa? Se continuar saindo a mesma coisa, vai vir outra crise. Isso é certo, tá? Então tem que mudar, tá? E agradeço muito pela oportunidade, pela companhia de todos vocês. Eu não vou fazer a pressa porque o Roberto vai fazer daqui a pouco. Foi muito bom. Foi diferente, estranho, né? Falar para uma câmera, mas muito legal. Espero voltar aqui outras vezes. Ou não, né? Que acabe essa crise e a gente não precise mais voltar. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Vou desligando aqui. Fiquem com Deus. Lembrando, antes de fechar, 7h30 com o Roberto, tá? Ele que vai finalizar com a prece, tá? Então por isso que eu não vou fechar com uma prece para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus.